A única lei que nós temos aplicada hoje a pessoas LGBTQIA+, é a lei do racismo, que é a 7.716 de 89. Mas ela não é aplicada a nós porque teve uma alteração no Congresso Nacional. Porque, vamos dizer assim, os congressistas, né, senadores e deputados federais, resolveram fazer uma alteração e incluir orientação sexual e identidade de gênero na lei. Não. Nós temos inúmeros projetos de lei no Congresso Nacional e nenhum passa, porque a bancada evangélica tem 200 pessoas e eles simplesmente não aprovam nenhuma lei. Ah, Keila, a lei reconhecendo o direito a casamento? Não. A lei reconhecendo o direito à pensão? Não. A lei reconhecendo o direito à adoção? Não. A lei reconhecendo licença maternidade para casais? Não. E a gente se apega então a quê? A Deus? Aí, A gente, a a Deus? gente, a gente, a gente se apega a Deus ou ao universo, ao que você crê, para pedir para o Supremo Tribunal Federal continuar exatamente com essa mesma mentalidade que ele tem. Porque os direitos que a gente tem hoje foram concedidos por decisões do Supremo Tribunal Federal. Porque algumas decisões do Supremo Tribunal Federal têm o que a gente chama de efeito vinculante. Ele vincula todos os órgãos e toda a sociedade. Então, o Supremo vai lá, decide e fala assim, olha, isso aqui tem uma repercussão geral, ou seja, tem um efeito social muito relevante. E aí foram decisões como a decisão quando o Supremo Tribunal, em 2011, reconheceu que uniões entre pessoas do mesmo sexo são entidades familiares. O Supremo falou assim, olha, isso aqui tem uma relevância muito grande. Existem inúmeros casais LGBTs no Brasil e eles não estão tendo reconhecimento, não pode. A nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei. A Então, nossa se Constituição... nós nos apegarmos à nossa Constituição, é como nos Estados Unidos. Eu não sei se você já viu, acho que é no Netflix, no Netflix, chama EUA, United States America. Tudo isso começa com racismo com os negros, e ele fala, tem um casal gay que o marido dele faleceu e ele foi atrás dos direitos dele, mas ele só ganhou por causa dessa na lei deles lá, que tem um número lá que ele fala no documentário, e ele fala a respeito disso. Então, assim, no Brasil, então, é meio que igual, é meio semelhante. É porque, assim, aqui a gente tem a nossa Constituição Federal, né? Assim como eles têm a Constituição lá. Aqui a gente tem a Constituição Federal e essa Constituição Federal ela é aplicável em todo o território nacional. Uhum. E aí ela diz assim, o Estado, a República Federativa do Brasil tem como objetivo promover o bem de todos, sem discriminação por qualquer motivo que seja. Algumas constituições estaduais, que só para explicar para quem está vendo, nós temos a Constituição Federal, que é aplicável a todo o território nacional, mas cada estado e cada município tem a sua lei máxima também, que é o que a gente chama de constituições estaduais ou leis municipais, que é leis orgânicas municipais, na verdade. Leis orgânicas É municipais. naquilo que a gente se baseia, por exemplo, que nem se você ganhar um processo na minha frente, eu vou me basear no seu processo ganho. Então, eu vou falar, olha, fulano ganhou, se baseando nisso, eu vou me basear nisso. É isso? Não, tem É, nada a ver. Né? não, tem. O que acontece? Como a nossa Constituição diz que a República Federativa do Brasil tem como objetivo promover o bem de todos, sem discriminação de qualquer natureza, o Supremo Tribunal Federal falou assim, olha, não pode a gente negar a um grupo de cidadãos o direito à igualdade se a Constituição diz que o Estado vai promover o bem de todos sem distinção de qualquer natureza. E se o Estado diz que todos são iguais em direitos e obrigações. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações na forma da Constituição. Se a Constituição diz que
que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, ou seja, um dos fundamentos do nosso país, é a dignidade da pessoa humana. O Supremo Tribunal Federal falou assim, olha, baseado nisso, a gente consegue proteger o direito fundamental de qualquer cidadão. E as pessoas LGBTQIA+, elas não podem sofrer esse tipo de discriminação e ser-lhes tirado o direito de constituir uma família porque um grupo da sociedade que é preconceituoso, religioso, conservador e preconceituoso, diz que eles não podem casar simplesmente porque não tem uma lei dizendo expressamente que eles possam. Porque o Código Civil não fala, o Código Civil fala em homem e mulher. Aí o que o Supremo falou? Ó, então, a parte lá do Código Civil que fala que o casamento é entre homem e mulher é para ser interpretado conforme a Constituição. Então é para ser interpretado buscando o bem social, buscando o bem de todos, buscando a igualdade, buscando a dignidade da pessoa humana. E aí o Supremo Tribunal foi buscando outras teorias, como, por exemplo, trouxe de fora a teoria do direito à busca da felicidade, sabe? Uhum. E aí foi construindo essa decisão que em 2011 reconheceu que as pessoas, que as relações entre pessoas do mesmo sexo são sim entidades familiares. E da mesma maneira, o Supremo Tribunal Federal atuou quando reconheceu o direito dos homossexuais doarem sangue, quando reconheceu que os casais do mesmo sexo podem adotar, quando reconheceu que a prática de LGBTI-fobia poderia sim ser equiparada ao racismo, porque se trata de uma... O Supremo Tribunal Federal nos tratou como uma raça, sabe? Como um grupo de pessoas, como uma raça. Como judeus, como negros. E, inclusive, há uns anos atrás, antes da decisão em relação a nós, há uns anos atrás, a lei do racismo foi aplicada ao povo judeu, por conta de uma, se não me engano, uma postagem que teve antissemita, e o Supremo Tribunal Federal falou assim, olha, a lei do racismo se aplica aos casos de crime por antissemitismo. Semita ao povo judeu. Então, o Supremo Tribunal falou assim, a lei do racismo agora vai ser aplicada, a lei do crime de racismo agora vai ser aplicada a todos os crimes de LGBTI-fobia. Então, hoje a gente tem uma lei, mas a gente não tem uma lei porque ela tramitou no Congresso Nacional. A gente tem uma lei porque o Supremo falou assim, não tem uma lei não, Congresso, você não quer não aprovar uma lei, mesmo o Brasil sendo o país que mais mata LGBT, você não quer aprovar uma lei? Então tá bom, a gente tem essa lei aqui, aplique-se essa lei. Foi isso que foi feito. E aí, gostaram desse trecho? Então, para ver a entrevista completa, entre no canal Deus Samana Cast e lá você vai ter a entrevista completa, essa e muitas outras. Também se inscreva, ative o sininho e dê aquela força pra gente, certo? Até mais!